Você não escolheu essa conexão, foi escolhida por ela. Porque se fosse apenas uma escolha racional, você já teria ido embora, já teria desistido, já teria esquecido, já teria seguido em frente. Mas não conseguiu, e isso não é fraqueza, é reconhecimento. Algo dentro de você sempre soube, mesmo quando tudo parecia confuso, mesmo quando doía, mesmo quando não fazia sentido, porque antes de você entender, sua alma já tinha dito sim. Porque sua alma reconheceu essa conexão antes da mente. Não é algo que pode ser explicado pela lógica. Não é racional. Não segue um padrão comum. E definitivamente não nasce do pensamento. A mente analisa, compara, questiona, busca provas. Mas a alma reconhece, instantaneamente, sem precisar de confirmação, sem precisar de explicação. Outro ponto importante é que esse reconhecimento não vem de algo novo, vem de algo familiar. Mesmo que você nunca tenha vivido algo igual, existe uma sensação de já conhecido, de conexão imediata, de profundidade sem construção, de intensidade sem esforço, e isso não é criado no momento, é ativado. Outro aspecto profundo é que a alma não se guia pelo tempo linear. Ela não precisa de história para reconhecer. Ela sente essência, sente verdade, sente frequência, sente algo que a mente ainda não consegue interpretar. E é por isso que você sentiu antes de entender. Outro ponto essencial é que a mente tenta proteger. Ela busca segurança, quer controle, quer previsibilidade, quer algo que faça sentido dentro do que já conhece. E quando essa conexão surge, ela não se encaixa. Ela quebra padrões, desorganiza certezas, tira você da zona conhecida. E isso faz a mente resistir. Outro aspecto importante é que a alma não teme a intensidade. Ela reconhece nela um caminho, mesmo que desafiador, mesmo que profundo, mesmo que transformador. A alma sabe que ali existe crescimento e por isso ela não recua. Outro ponto profundo é que esse reconhecimento acontece em níveis sutis, no olhar, na energia, na presença. Você sente algo que não consegue explicar, algo que vai além da aparência, além das palavras, além do comportamento. E isso te marca. Outro aspecto essencial é que a mente demora para acompanhar. Ela precisa de tempo. Tempo para observar, para tentar entender, para organizar aquilo dentro de algo que faça sentido. Mas, muitas vezes, ela nunca entende completamente. E isso gera conflito. Outro ponto importante é que você pode até tentar racionalizar, dizer que é exagero, dizer que é ilusão, dizer que é apenas mais uma conexão. Mas algo dentro de você não aceita essa explicação, porque o que você sentiu não se encaixa no comum. Outro aspecto profundo é que esse reconhecimento da alma não depende de circunstâncias externas. Não importa o tempo que passaram juntos, não importa a forma como aconteceu, não importa as condições. O que importa é o que foi ativado, e isso permanece. Outro ponto essencial é que a alma reconhece potencial, não apenas o que é, mas o que pode se tornar. Ela sente a profundidade da conexão, sente a transformação que ela pode gerar, sente o impacto que isso terá na sua jornada, e isso a atrai. Outro aspecto importante é que esse reconhecimento não significa facilidade. Pelo contrário, muitas vezes significa desafio. Porque o que a alma reconhece, nem sempre a mente está pronta para viver.
e isso cria um caminho de aprendizado. Outro ponto profundo é que, aos poucos, a mente começa a ceder. Não porque entende tudo, mas porque percebe que não consegue negar. Percebe a intensidade, percebe a repetição, percebe o impacto e começa a aceitar. Outro aspecto essencial é que esse processo de alinhamento entre alma e mente leva tempo, mas acontece. E quando acontece, tudo começa a fazer mais sentido, mesmo que não completamente explicado, mas sentido. E talvez o ponto mais importante é que você não precisa entender totalmente para ser real. O reconhecimento da alma já é suficiente, porque ele não nasce da lógica, nasce da verdade, de algo que vai além do que pode ser explicado, mas que pode ser sentido com clareza. E é exatamente por isso que você sentiu antes de entender, porque sua alma não espera provas, ela apenas reconhece. E quando reconhece, ela nunca esquece, mesmo que a mente tente, mesmo que o tempo passe, mesmo que tudo mude, aquilo que a alma reconhece, permanece e continua te puxando até que você também comece a compreender, com a consciência, o que já era verdade, desde o início. O verdadeiro propósito espiritual dessa jornada vai muito além do encontro entre duas pessoas. Não é apenas sobre relacionamento, não é apenas sobre união e, definitivamente, não é apenas sobre romance. É sobre despertar, um despertar profundo que começa dentro de você. Outro ponto importante é que essa jornada não vem para te completar, ela vem para te revelar. Revelar partes suas que estavam escondidas, padrões que você não enxergava, feridas que você evitava olhar. E isso nem sempre é confortável. Outro aspecto profundo é que a conexão funciona como um espelho. Tudo o que você sente é ativado. Amor, medo, insegurança, apego, força, tudo vem à tona. Não para te desestabilizar, mas para te mostrar. Outro ponto essencial é que essa jornada te leva para dentro. Mesmo quando parece que tudo gira em torno do outro, você é puxada de volta para si, para se observar, para se entender, para se transformar. E isso é o verdadeiro caminho. Outro aspecto importante é que o propósito não é manter você presa em ciclos, mas te libertar deles. Ciclos de dependência emocional, ciclos de validação externa, ciclos de padrões repetitivos. E isso exige consciência. Outro ponto profundo é que essa conexão ativa o seu crescimento espiritual, expande sua percepção, aumenta sua sensibilidade, desperta sua intuição. Você começa a perceber mais, sentir mais, entender além do visível. E isso muda sua forma de ver a vida. Outro aspecto essencial é que a dor faz parte do processo, não como punição, mas como ferramenta. Ela revela onde ainda existe apego, onde ainda existe expectativa, onde ainda existe algo a ser curado. E isso é necessário. Outro ponto importante é que essa jornada te ensina sobre amor real. Não o amor idealizado, mas o amor consciente, que não prende, que não controla, que não depende, mas que escolhe. Outro aspecto profundo é que você aprende a se posicionar, a se respeitar, a estabelecer limites, a não se perder no outro, e isso transforma tudo. Outro ponto essencial é que o foco deixa de ser o outro e volta para você, para o seu crescimento, para o seu equilíbrio, para a sua verdade. E isso é libertador. Outro aspecto importante é que essa jornada te prepara emocionalmente, prepara energeticamente,
prepara espiritualmente para algo mais alinhado, mais consciente, mais verdadeiro. Outro ponto profundo é que a união, quando acontece, não é o objetivo principal. É consequência. Consequência de todo o trabalho interno, de toda a transformação, de todo o alinhamento. E sem isso, ela não se sustenta. Outro aspecto essencial é que você não passa por isso por acaso. Existe um chamado, uma razão, algo que sua alma já sabia, mesmo antes de você entender. Outro ponto importante é que essa jornada te transforma completamente. Você não sai a mesma. Você se torna mais consciente, mais forte, mais conectada com quem você realmente é. E isso é o maior presente. Outro aspecto profundo é que o verdadeiro propósito não é encontrar alguém, é se encontrar, se reconhecer, se alinhar, se tornar inteira. E a conexão é o caminho, não o destino. E talvez o ponto mais importante é que tudo o que você vive nessa jornada tem um sentido maior, mesmo quando não parece, mesmo quando dói, mesmo quando confunde, está te levando para um lugar mais verdadeiro, mais consciente, mais alinhado com a sua essência. E quando você compreende isso, a jornada deixa de ser apenas sobre o outro e se torna sobre você, sobre quem você está se tornando e sobre tudo o que você veio despertar dentro de si. Porque a dor faz parte do processo de despertar. Não é algo que a mente aceita facilmente, porque a mente quer evitar, quer conforto, quer estabilidade, quer segurança. Mas o despertar não acontece no conforto, acontece na ruptura. Outro ponto importante é que a dor não surge para te destruir, ela surge para te revelar, revelar o que estava escondido, o que foi ignorado, o que você aprendeu a não sentir. E isso muda completamente a forma de olhar para ela. Outro aspecto profundo é que a dor quebra ilusões. Ilusões sobre o outro, sobre a conexão e, principalmente, sobre você mesma. Aquilo que parecia certo se desfaz. Aquilo que parecia seguro se mostra instável. Aquilo que você acreditava perde o sentido. E isso dói, mas também liberta. Outro ponto essencial é que a dor expõe padrões. Padrões de apego, de dependência emocional, de necessidade de validação. Coisas que você talvez nunca tivesse percebido, se não tivesse sentido dessa forma. E agora você vê. Outro aspecto importante é que a dor te obriga a olhar para dentro, porque em algum momento não há mais para onde fugir. O externo já não resolve, o outro já não preenche. As distrações já não funcionam e você é puxada de volta para si. Outro ponto profundo é que a dor ativa a consciência. Ela faz você questionar. Por que isso me afeta tanto? Por que isso dói dessa forma? O que isso está mostrando sobre mim? E essas perguntas abrem caminhos. Outro aspecto essencial é que o despertar não acontece sem desconstrução. Você precisa soltar o que não é verdadeiro. Precisa deixar ir o que não sustenta mais. Precisa quebrar estruturas internas que não fazem mais sentido. E isso, muitas vezes, dói. Outro ponto importante é que a dor não é contínua por acaso. Ela vem em ciclos, vai e volta, aumenta e diminui, porque cada fase revela uma camada diferente e cada camada precisa ser sentida para ser liberada. Outro aspecto profundo é que a dor te fortalece, não de forma superficial, mas internamente. Você começa a se sustentar mais, a depender menos do externo, a se posicionar com mais verdade.
e isso transforma quem você é. Outro ponto essencial é que a dor te aproxima da sua essência, porque tudo o que não é verdadeiro começa a cair. Máscaras, papéis, padrões que você carregava sem perceber, e no meio disso, você começa a se reconhecer. Outro aspecto importante é que a dor te ensina sobre limites, o que você aceita, o que você permite, o que você não pode mais sustentar, e isso muda suas escolhas. Outro ponto profundo é que a dor quebra a dependência emocional. Você percebe que não pode se perder no outro, que precisa se encontrar primeiro, e isso é libertador. Outro aspecto essencial é que o despertar não é sobre evitar sentir, é sobre aprender a sentir sem se perder. E a dor é o portal para isso. Ela te ensina a permanecer, a atravessar, a não fugir. Outro ponto importante é que com o tempo a dor muda. Ela deixa de ser sofrimento constante e se torna consciência. Você ainda sente, mas entende. Ainda se impacta, mas não se perde da mesma forma. Outro aspecto profundo é que a dor não é o fim. Ela é passagem, um caminho entre quem você era e quem você está se tornando. E talvez o ponto mais importante é que nada disso é em vão. Cada sensação, cada lágrima, cada momento de ruptura está te levando para mais perto de você, mais perto da sua verdade, mais perto da sua essência, mais perto de quem você realmente é. E quando você começa a entender isso, a dor deixa de ser apenas algo a evitar e passa a ser algo que transforma, algo que desperta, algo que te guia, mesmo que no início você não compreenda, porque o despertar não acontece apesar da dor, acontece através dela, e é exatamente por isso que ela faz parte do processo. O que essa conexão veio ativar dentro de você não pode mais ser desfeito, porque não foi algo leve, não foi algo passageiro, e definitivamente não foi algo comum. Foi um despertar, e despertar muda tudo. Outro ponto importante é que essa conexão não ativa apenas sentimentos. Ela ativa camadas, camadas profundas da sua identidade, da sua história, da sua alma. Coisas que estavam adormecidas começam a emergir, e isso transforma sua percepção. Outro aspecto profundo é que ela ativa a sua verdade, aquela que você escondia, aquela que você evitava olhar, aquela que você muitas vezes silenciava para caber em situações, em pessoas, em padrões. Mas agora você já não consegue mais fingir. Outro ponto essencial é que essa conexão ativa sua sensibilidade. Você passa a sentir mais intensamente, mais profundamente, mais claramente. E isso inclui tudo: o amor, a saudade, a dor, a intuição, tudo ganha força. Outro aspecto importante é que ela ativa seus padrões inconscientes, a forma como você ama, a forma como você se apega, a forma como você reage quando se sente insegura. Tudo isso vem à tona e muitas vezes te surpreende, porque você começa a se ver de uma forma que antes não via. Outro ponto profundo é que essa conexão ativa suas feridas mais antigas, feridas que não nasceram ali, mas que foram tocadas ali. Rejeição, abandono, medo de não ser suficiente, e isso dói, mas também revela exatamente o que precisa ser curado. Outro aspecto essencial é que ela ativa sua consciência emocional. Você já não consegue mais ignorar o que sente, não consegue mais se distrair da mesma forma, não consegue mais fugir como antes,
porque tudo agora tem mais intensidade, mais presença. Outro ponto importante é que essa conexão ativa seu despertar espiritual. Você começa a questionar mais, a buscar mais sentido, a perceber que existe algo além do visível, e isso te leva para um novo nível de consciência. Outro aspecto profundo é que ela ativa sua necessidade de autenticidade. Você já não consegue mais se adaptar para ser aceita, já não consegue mais se diminuir, já não consegue mais viver algo que não seja verdadeiro. E isso muda suas relações. Outro ponto essencial é que essa conexão ativa o seu amor próprio, não como conceito, mas como necessidade. Você percebe que precisa se escolher, se respeitar, se priorizar. E isso não é egoísmo, é alinhamento. Outro aspecto importante é que ela ativa sua força interna, porque atravessar tudo isso exige mais de você. E ao atravessar, você descobre uma força que não sabia que tinha. Outro ponto profundo é que essa conexão ativa sua independência emocional. Você começa a entender que não pode se apoiar totalmente no outro, que precisa se sustentar, que precisa se encontrar dentro de si. E isso é libertador. Outro aspecto essencial é que ela ativa sua visão sobre o amor. Você deixa de buscar algo superficial e passa a desejar algo verdadeiro, algo consciente, algo que tenha base, algo que seja real. Outro ponto importante é que essa conexão ativa seu propósito, mesmo que você ainda não consiga nomear. Ela te tira do automático, te faz questionar sua vida, te leva a buscar algo maior, e isso muda sua direção. Outro aspecto profundo é que ela ativa sua presença. Você começa a viver mais consciente, mais conectada com o agora, mais atenta ao que sente, mais alinhada com quem você é, e isso transforma sua realidade. Outro ponto essencial é que essa conexão ativa tudo o que você evitava ser: sua verdade, sua intensidade, sua profundidade. E isso não pode mais ser escondido. Outro aspecto importante é que, depois disso, você não consegue mais voltar para o que era antes. O antigo não encaixa, o superficial não satisfaz, o automático não sustenta, porque você mudou. E talvez o ponto mais importante é que essa conexão não veio para te dar respostas, veio para te despertar, para te mostrar, para te confrontar, para te transformar. E tudo o que foi ativado dentro de você é exatamente o que vai te guiar para a sua verdade, para a sua essência, para quem você realmente é. Porque, no final, essa conexão não veio apenas para te ligar a alguém, ela veio para te reconectar com você. E quando isso acontece, não existe mais volta, existe apenas evolução, mesmo que intensa, mesmo que desafiadora, mas profundamente verdadeira. Como essa jornada está te preparando para algo maior, nem sempre é claro no início. Na verdade, quase nunca é, porque quando você está no meio do processo, tudo parece confuso, intenso, desorganizado, sem direção aparente, mas existe um propósito, mesmo que você ainda não consiga ver. Outro ponto importante é que essa jornada não está te quebrando, ela está te reconstruindo. Só que, antes de reconstruir, é preciso desmontar. Desmontar crenças, desmontar padrões, desmontar versões suas que já não sustentam quem você está se tornando. E isso pode parecer perda, mas é preparação. Outro aspecto profundo é que você está sendo fortalecida emocionalmente. Situações que antes te desestabilizavam completamente, agora começam, aos poucos,
a te ensinar algo. Você aprende a se observar, a se acolher, a não reagir da mesma forma. E isso cria base. Outro ponto essencial é que você está desenvolvendo consciência. Consciência sobre o que sente, sobre como se relaciona, sobre o que aceita e o que não pode mais aceitar. E isso muda suas escolhas. Outro aspecto importante é que você está sendo treinada para não se perder no outro. Talvez antes você se entregasse sem limites. Talvez colocasse o outro acima de si. Mas agora você está aprendendo a se escolher. E isso é essencial. Outro ponto profundo é que essa jornada está refinando sua percepção. Você começa a identificar o que é real e o que é ilusão, o que é conexão e o que é apego, o que é verdade e o que é projeção. E isso traz clareza. Outro aspecto essencial é que você está sendo preparada para sustentar algo verdadeiro. E sustentar algo verdadeiro exige maturidade emocional, exige equilíbrio, exige presença, exige responsabilidade sobre si mesma. E tudo isso está sendo desenvolvido agora. Outro ponto importante é que você está aprendendo sobre limites. Limites que antes talvez você não colocava. Limites que hoje você começa a reconhecer como necessários. E isso não afasta o amor. Fortalece. Outro aspecto profundo é que você está se conectando com sua essência, deixando de lado o que não é você, deixando de se moldar para caber, deixando de viver no automático e começando a ser de verdade. Outro ponto essencial é que essa jornada está te ensinando paciência, não a paciência passiva, mas a paciência consciente, de entender processos, de respeitar o tempo, de não forçar o que ainda não está pronto. E isso muda tudo. Outro aspecto importante é que você está sendo preparada para não depender, nem emocionalmente, nem energeticamente. Você está aprendendo a se sustentar, e isso te coloca em outro lugar. Outro ponto profundo é que você está sendo levada a se priorizar, não por ego, mas por alinhamento. Você começa a entender que se escolher é essencial para qualquer conexão saudável. Outro aspecto essencial é que essa jornada está expandindo sua consciência espiritual. Você começa a perceber que existe algo maior guiando, que nem tudo é aleatório, que nem tudo é sobre controle, e isso traz entrega. Outro ponto importante é que você está sendo preparada para reconhecer o que é real, para não aceitar menos, para não se contentar com superficialidade, para não voltar para padrões antigos. E isso protege sua energia. Outro aspecto profundo é que tudo o que você está vivendo agora está criando estrutura interna, para que quando algo verdadeiro chegar, você consiga sustentar.